signo de Sagitário e sentiu vontade de clicar nesse vídeo? Confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarot. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia, sem pressa, sem medo e sem ilusões. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva de tarô, acolha somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Sagitário, eu vou tirar 3 cartas para sua energia geral da semana. E o 4 de copas. Possíveis situações práticas que pode ocorrer essa semana para Sagitário. O mago, 2 de ouros e o sol. Possíveis obstáculos para Sagitário essa semana. 7 de ouros. Valete de paus. E cavaleiro de ouros. O que Sagitário precisa olhar com mais atenção essa semana? Dois de espadas. Dez de espadas e 10 de paus. Conselho final para Sagitário. Os enamorados, rei de paus, valete de copas. Eu vou clarificar os enamorados. Três de ouros. Rei de copas. E 5 de espadas. Vamos lá, Sagitário. Essa semana, ela fala sobre oportunidades e escolhas. Você pode estar encerrando uma fase de apatia, desgosto, acomodação, para entrar num período mais movimentado, com iniciativa, olhando o crescimento, mas será preciso algumas coisas. Aqui na energia geral da semana, veio o 4 de paus, o cavaleiro de paus e o 4 de copas. Ai, meu Deus, não sai. A semana ela começa com uma energia de estabilidade, de segurança, de estrutura, um ambiente de trabalho ou algo que transmite uma sensação de base sólida. Com o cavaleiro de paus, muda completamente a energia. Ele traz movimento, ele traz deslocamentos, confites, mudança de planos, uma vontade de agir. A vibração do número 4, que apareceu 2 vezes aqui, fala sobre uma zona de conforto. Então, Sagitário, essa semana você pode oscilar entre permanecer onde já conhece ou aceitar um novo movimento. Porque o grande desafio da semana é esse 4 de copas. A semana pede para você sair da acomodação sem perder aquilo que já foi construído. Quando passamos para possíveis situações práticas, essa é sem dúvida a posição mais forte da leitura. Porque aqui fala que pode aparecer oportunidades para que você ponha um projeto em prática ou resolva uma situação que estava estagnada. Você vai precisar fazer escolhas e equilibrar
a necessidade de adaptação com as possibilidades que aparecerem. Há um grande potencial de sucesso. Pode ser uma proposta de trabalho, uma parceria, um projeto que exige uma decisão rápida. A necessidade de você conciliar duas atividades, dois empregos, duas oportunidades ao mesmo tempo. Pode ser uma conversa que abre portas para o seu futuro. Um curso novo, um negócio novo, uma ideia nova. Ou até mesmo um problema que parecia complicado e que começa a ser resolvido de forma muito mais simples do que você imaginava. Pode ser um reconhecimento por uma habilidade que você já possui, mas que talvez você não estivesse utilizando ela. Aí a grande pergunta dessa semana é: como você vai administrar essas oportunidades? Porque se houver equilíbrio, o resultado tem de ser positivo. Possíveis obstáculos. O obstáculo aqui não parece ser uma falta de oportunidade, parece mais você lidando com o tempo. Porque enquanto o valete de paus quer começar imediatamente, né, o cavaleiro de ouros prefere avançar devagar, com segurança e com constância. Então, essa semana pode ser que a ansiedade por resultados rápidos venha de tomar. E você vai falar, nossa, mas só isso, né? Então, você vai precisar ter mais paciência, mais constância e não deixar o impulso comandar a semana. O que você precisa olhar com atenção, Sagitário? Aqui, ó, aparecem duas vibrações muito importantes, né? Começa com uma decisão que não pode mais ser adiada. Você vai ter que olhar para isso e decidir e se posicionar e arcar com as consequências. É uma coisa que merece muito a sua atenção, porque nós temos uma decisão que você vai precisar tomar, porque você fica adiando, de repente porque você não quer ver, você acha que o tempo vai arrumar para você, e essa semana não, você vai ter que olhar para isso e se posicionar quanto a isso. E os 2-10 reforçam que tem um ciclo que já chegou ao seu limite, vindo dessa situação. Quando esses 2-10 aparecem juntos, é para você chamar a sua atenção no que já terminou, que você não aguenta mais, está no seu limite e você continua esperando alguém se posicionar, esperando o tempo, esperando alguma coisa. Porque é um sofrimento em duas áreas, na mental e na física. Tá na hora de você olhar para isso essa semana e falar e se perguntar, né? Por que eu ainda continuo pensando nisso que me machucou? O que eu estou esperando ainda? Porque uma sobrecarga sempre é uma espera que nós temos. Nós ficamos esperando o outro, o tempo, as coisas se ajeitarem. Mas você já está no seu limite. Então você precisa voltar a sua atenção para si e ver o porquê que você ainda está nessa posição. O que você pode fazer que poderia mudar isso? No conselho final, veio os enamorados e aí eu clarifiquei. Porque os namorados é sempre um caminho, uma escolha feita por você, né? E aí eu clarifiquei perguntando qual seria o melhor caminho. Veio 3 de ouros, falando que as melhores escolhas são aquelas que são construídas através do diálogo, da parceria e da colaboração. Aceitar a ajuda ou ouvir outras perspectivas sobre essa situação fortalece sua decisão. No negativo, veio o Rei de Copas. O cuidado aqui
é não deixar que as suas emoções dominem completamente a escolha. Maturidade emocional não é esconder o que sente, mas também não significa decidir apenas pelo coração. Aqui são situações práticas. É o seu racional. Se você conseguir escolher através do 3 de ouros, não pondo o emocional na frente, o desfecho é você abandonando uma batalha que só desgasta a sua energia. E aí você consegue direcionar isso para aquilo que realmente importa para você. Aí depois que você consegue resolver isso, Sagitário, e deixar esse conflito do passado, esse ressentimento, essa disputa no passado, aqui você aprende que não é vencendo uma discussão que você ganha uma guerra. Mas é quando você deixa de alimentar uma guerra que não acrescenta mais nada à sua vida. Depois que você faz isso e deixa esse conflito para trás, entra o rei de paus e o valete de copas. Ou seja, escolha o que faz sentido para você, encerre os conflitos que só alimentam mais mágoas, mais ressentimentos e mais desgastes, siga em frente, permitindo que o novo entre na sua vida sem carregar esse peso do passado. Aí você consegue assumir a sua própria vida, agindo com confiança, confissão, com coragem. E volta a se abrir emocionalmente, podendo até surgir novos sentimentos, reconciliações possíveis ou simplesmente uma forma mais leve de você viver as suas relações. E esse fechamento combina muito com a energia da semana, porque aqui, ó, abre-se oportunidades para você, aonde que se você conseguir manter um jogo de cintura, você consegue atingir os seus objetivos. Mas esse crescimento, ele depende de você ter coragem de olhar para a situação que te causa um desgaste e deixá-la para trás. Vamos tirar a mensagem do oráculo para Sagitário? A mensagem que saiu é o veneno da serpente. A morte também é um trono. Escolha como deixar o mundo. Essa carta do oráculo, Sagitário, ela traz um simbolismo muito forte. O poder de você decidir como você quer encerrar um ciclo. A serpente, ela representa uma transformação, uma troca de pele, um renascimento. Ela lembra que toda mudança importante existe deixar algo para trás. E essa mensagem, ela conversa com toda a sua leitura. Porque aqui, mesmo com oportunidades surgindo, também há muitas decisões importantes sobre conflitos que você precisa encerrar para que você avance. E o oráculo, ele reforça essa ideia. Não é o fim que define a sua história, mas a forma como você escolhe atravessar. Talvez essa semana peça que você solte uma mágoa, um ressentimento, abandone uma disputa por eco, encerre um padrão de comportamento ou simplesmente aceite que esse ciclo precisa ser encerrado. Quando você escolhe fechar uma porta com consciência, você abre espaço para que uma nova oportunidade surja. Sagitário, você precisa ter coragem de encerrar aquilo que te sobrecarrega, que já não representa mais quem é você. Cada fim consciente prepara o terreno para um recomeço mais verdadeiro. E lembre-se, Sagitário, quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Beijos da Cléo!